Alô, saxofonista, tudo bem? Eu tô legal. Eu sou o Thiago Oliveira, editor aqui nesse canal, e no Desmistificando de hoje o assunto é articulação simples. Se você tá tentando tocar aquela música que tem umas notas mais rápidas e tá embolando um pouco na hora de tocar, você não tá conseguindo acompanhar a velocidade, esse vídeo aqui foi feito pra você. Nesse vídeo o Pablo tá dando algumas dicas e também quebrando alguns mitos sobre a articulação e te ensinando a como dominar essa técnica da melhor forma possível. Então bora pro vídeo. Fala galera, Pablo Ribeiro por aqui e hoje a gente vai abordar o tema articulação, certo? No caso do tema sobre articulação, eu vou falar, na verdade, tema articulação simples, tá pessoal? Na articulação simples, uma grande pergunta que a gente tem é como a gente articula mais rápido, limpo e com clareza, né? Basicamente é isso que todo mundo quer. E o que basicamente eu vou passar para vocês aqui é uma teoria que eu passo para os meus alunos. Não é só prática, pessoal. Toda técnica ela tem uma questão de compreensão por trás dela, né? E basicamente o que a gente tem que entender na articulação simples, por exemplo, eu tenho um tambor aqui na minha frente, certo? E essa daqui é a minha baqueta. Imagine que eu tenho que articular esse tambor, bater várias vezes. E eu levanto a minha baqueta lá para trás. Você acha mesmo que eu vou conseguir ter velocidade fazendo todo esse movimento? Muito provavelmente não, né? Agora, se eu deixo a minha baqueta aqui pertinho, e aí eu vou articulando aqui com ela, vou batendo nela, né, com a minha baqueta, você acha que eu vou ganhar mais velocidade fazendo esse movimento curto ou fazendo um movimento longo? Logicamente, a gente vai ganhar velocidade fazendo um movimento curto, né? Por quê? Porque um objeto está mais próximo do outro. E aí que tá, quanto mais próximo, quanto maior essa proximidade, maior a chance da gente ter agilidade, né? E clareza e leveza naquilo que a gente está fazendo. E você deve estar se perguntando agora, Pablo, o que isso tem a ver com articulação? E basicamente isso tem a ver com articulação no seguinte: quanto mais próxima a nossa língua ela tá da palheta, maior a chance de ser claro, certo, a nossa articulação. Quanto mais movimento a gente faz, mais distante a nossa língua fica da palheta, menos chance a gente tem de ter clareza, certo, em relação à nossa articulação, né? O que a gente tem que ter ideia é que a nossa língua, o português, a gente articula de uma maneira muito, digamos assim, tem muito movimento as nossas sílabas, né? Geralmente a gente fala sei lá, tapioca, né? Tapioca. Nome de peixe, tucunaré. O que mais? Tem algumas coisas muito indígenas, né, no meio aí. Eu nem sei se essas palavras são indígenas, mas pessoal, a nossa língua, o nosso idioma, ela tem essa questão, essa dicção, né? E por a gente ter essa dicção, muito provavelmente a gente começa a tocar o nosso instrumento de uma maneira equivocada. Por quê? Porque, por exemplo, o que vem escrito nos métodos em relação à articulação? Vem escrito lá um tu, né? Só que o tu, ó, repare que o tu ele recolhe a nossa língua muito para trás, né? E como que a gente aprende? A gente aprende que tem que falar o quê? Tu, na hora que vai articular simples, né? E o que a gente não entende é que, por exemplo, a maioria dos métodos que tem essa referência tu é de língua francesa, né? E aí a gente pega um método que é baseado em cima de uma pesquisa feita na França, que tem outro idioma, que é o francês, e traz para nossa realidade, certo? O português. E não tem nada de errado com isso. Tem funcionado para algumas pessoas. Mas a grande questão é: será mesmo que a gente está fazendo da maneira certa? Qual que é a maneira certa? Entendendo a pronúncia dentro do francês, dentro do método. Claro que a gente não é obrigado, pessoal, a entender, assim, 100% do que está acontecendo ali dentro de um outro idioma mesmo, porque a gente não fala francês, né, aqui no Brasil. Mas a gente tinha que dar pelo menos a devida preocupação, por exemplo, para uma explicação como essa. O TU, né, que é uma articulação simples. Mas, e aí, onde que eu quero chegar com essa conclusão? No francês, a dicção disso, certo? O movimento da língua é somente com a pontinha da língua ali nos dentes. Fica ti, ti, ti. A língua ela não volta para trás. Já no português, se a gente fala tu, ele volta para trás, tu. E como que uma maneira didática que eu encontrei para explicar para vocês é aquele ti do nordestino, que o nordestino fala ti, 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 ti. Basicamente, esse ti, ele só mexe a pontinha da língua, assim como um tu do francês. E aí a gente tem, enfim, a solução, né, no caso do português. E aí a gente pode usar o ti do nordestino para, enfim, articular simples e não fazer tanto movimento assim, certo? O que a maioria das vezes acontece é que a gente tem toda essa parte aqui de trás da língua e quando a gente fala tá, toda a língua ela se mexe. Tá, né? E aí, no francês, o tu, ele só faz isso aqui, ó. Toda essa parte da língua aqui de trás tá intacta e tu, só a pontinha da língua. E o ti do nordestino, ele tem esse efeito.
T. Por quê? Porque basicamente a gente está deixando a nossa língua próxima da palheta, né? E aí, o que é uma articulação simples, rápida e clara e limpa, certo? É uma articulação que ela atinge mais ou menos ali um andamento de 120 BPM. Então, 120 BPM é mais ou menos um andamento que a gente diz que a nossa articulação simples, ela tá validada, né? Porque depois daqui dali, a gente já vai passar para um duplo, né? Mas a gente não vai se aprofundar até esse ponto do duplo. A gente vai falar hoje só do simples, né? E aí eu quero mostrar para vocês como é que a gente estuda. 120 BPM vai ficar isso aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte: 4 semicolcheias, uma semínima, 4 semicolcheias, uma semínima, 4 semicolcheias, 4 semicolcheias e uma semínima. Vai ficar assim, ó. Então, a gente vai pegar a nota Si, que é mais fácil de articular, certo? E aí fazer essa articulação. Certo? Então, basicamente, simples, claro e rápido, né? Por quê? Porque, basicamente, eu domino o movimento da minha língua, né? Então, a velocidade está muito relacionada à distância língua-palheta, certo? E agora, para não ficar só na nota Sol, a gente pega um pentacorde, certo? E a gente vai pegar o pentacorde de Sol. O que é pentacorde? Pentacorde é as primeiras 5 notas de uma escala. Por exemplo, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí a gente volta. Ré, Dó, Si, Lá, Sol. E aí a gente vai fazer a mesma articulação de antes. 4 semicolcheias, uma semínima. 4 semicolcheias, uma semínima. 4 semicolcheias, 4 semicolcheias e uma semínima. Vai ficar. Certo? Então, mesma coisa. E a mesma coisa que a gente fez na articulação somente na nota Si, né? Então vamos pegar aqui a 120 BPM. Simples, rápido e claro, né? E aí a gente não vai começar nesse andamento, claro. A gente vai baixar a um andamento que a gente consegue. Pode ser colcheia, se você quiser colcheia. Se você conseguir tocar semicolcheia a 60 BPM, perfeito. Geralmente é 60 BPM que a galera consegue tocar. E aí a gente vai fazer 60 BPM a semicolcheia. A gente pode praticar isso em outras tonalidades? Sim, você deve praticar isso em outras tonalidades, pessoal. Não trabalhar só na região média, né? A região média é a mais fácil de execução. Mas trabalhar isso, por exemplo, em outras regiões, fazer... aumentei meio tom acima, né? Mas meio tom assim, ó. E aí a gente vai trabalhando a nossa articulação simples, certo, pessoal? Semicolcheia a 60 BPM vai ficar isso aqui, ó. Pega a nota Si. Lembrando sempre, pessoal, pouquinho movimento, certo? Somente a ponta da língua pra gente ganhar o quê? Velocidade e clareza, né? Então vamos lá. Aí a gente vai pegar agora o pentacorde da escala de Sol. E a gente está buscando o quê? A gente está buscando compreender o movimento da língua, certo? Agora, nesse momento. E, consequentemente, a gente vai trabalhando a musculatura da língua também. Quando vocês começarem a trabalhar isso, muito naturalmente vocês vão ter dificuldade, vai cansar a língua, isso é normal, certo? E aí eu trabalho isso em vários tons, pessoal. Eu vou Sol sustenido, maior, Lá maior, Si bemol maior, Si maior. E aí eu vou estudando por regiões também, na grave, agudo, certo? Não se limitem a uma região só. Enfim, eu vou estudar um erro que todo mundo comete, que eu vou falar pra vocês. A maioria das pessoas começa a estudar 60 BPM, por exemplo, em um minuto lá, que começou a estudar. E aí, 30 minutos depois já tá, sei lá, 120 BPM. Você não deve fazer isso. Você deve subir gradualmente de 5 em 5 BPM por dia. Por quê? Porque basicamente você vai estar praticando da maneira certa, e você vai criar uma memória muscular legal para isso, né? Consequentemente, você vai aumentar, por exemplo, no outro dia, no próximo dia, para mais 5 BPM, que seria o quê? 65 BPM, né? Vamos lá.
trabalha em vários tons. Depois, 70 BPM. E aí você vai ganhando em qualidade e velocidade. Pessoal, depois para chegar em 120 BPM, vai demorar um pouco, mas um dia você vai chegar, né? Tem aquele ditado, de grão em grão a galinha enche o papo, né? E aí você vai chegar a 120 BPM e vai tocar. Certo? E aí você vai ganhar velocidade com o tempo, você vai conseguir articular simples, certo? E você vai conseguir ter uma articulação clara, limpa e rápida, certo? Mas a gente só consegue isso realmente com o tempo, pessoal. Não é mágica, tem que fazer o trabalho duro, né? O trabalho sujo ali, de colocar a mão na massa. E basicamente essa é a dica de hoje, falando hoje sobre articulação simples e um exercício aí, enfim, que eu passo para vocês, certo? Para vocês irem treinando a articulação simples de vocês. E lembrem, validem a articulação de vocês. Não leva muito tempo não, pessoal, isso. Com alguns dias de estudo e prática, vocês conseguem sim chegar nessa condição da articulação, né, pessoal? Obrigado aí pela presença de todo mundo, quem tá assistindo esse vídeo aí. Eu não quero o seu like, eu não quero que você se inscreva no meu canal, eu só quero que você aprenda, certo? Então pega o caderno, reassiste esse vídeo se possível e aprenda muito com esse vídeo, certo? E se você gostar realmente desse conteúdo, se você gostar realmente do conteúdo que tem assistido aqui nesse canal, se inscreva, dê o seu like, comente, compartilhe, certo? Mas eu não quero isso de você, eu quero que você, primeiramente, acima de tudo, aprenda com esse vídeo, certo? E depois você faz o que você quiser. Então, galera, basicamente esse é o meu recado de hoje sobre articulação simples. Um abraço e até a próxima.